Olá, pessoal, tudo bem? SV Taon no ar. Vamos começar agora o segundo episódio da Trilha do Conhecimento da SV Taon esse ano. E eu vou pedir agora para o meu entrevistado se apresentar para a gente. Boa tarde, Daniela. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Estevão Kopschitz, eu sou economista, trabalho atualmente no IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e sempre trabalhei com conjuntura econômica, cenários macroeconômicos, tanto na iniciativa privada, quanto atualmente no setor público, no IPEA. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Estevão, o prazer é meu te receber aqui, viu, para uma conversa. E o nosso papo aqui vai girar em torno do cenário econômico, né? Ano 2025 começa, muitas mudanças sinalizando aí no Brasil e pelo mundo, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos começar com a inflação. Mas antes, me fala um pouquinho do seu livro, né? Que você tem um livro sobre isso, né? Uhum. Então, Daniela, como eu sempre trabalhei com isso, como consultor em empresas e agora no IPEA, eu consolidei nesse livro aqui, Guia de Análise da Economia Brasileira, da editora Fundamento, toda a minha experiência nesse campo. Então, cada capítulo é sobre inflação, PIB, taxa de câmbio, balanço comercial, tem um pouco de mercados financeiros, mercados derivativos, que muita gente tem curiosidade de conhecer, finanças públicas, política monetária, enfim, tudo, boa parte do que a gente vai conversar aqui, meu livro ensina os conceitos e foca muito nos indicadores que são mais usados no dia a dia da economia brasileira, tanto por analistas, economistas, quanto no noticiário. Estevão, e antes da gente começar, é só bom ressaltar que tudo que a gente conversar aqui é sua opinião, né? Isso. Eu trabalho no IPE, mas, como de praxe, tudo que eu falar reflete a minha opinião, análise, e não reflete necessariamente a do IPEA. E quanto ao livro também, eu lembro de falar que, para minha satisfação, ele vem sendo adotado em várias universidades. PUC aqui do Rio, FRJ, Unicamp, Mackenzie Rio, Federal do Juiz de Fora, tanto em graduação como pós. Então, isso tem me dado uma satisfação muito grande. Bacana, Estevão. Então, vamos começar a nossa conversa. Vamos falar dos indicadores, né? Eu acho que, assim, inflação para 2025 está sendo o peso aí no calcanhar do governo aí. Hoje, inclusive, nesse dia da nossa conversa, acho que está tendo uma reunião do Copom para decidir a taxa de juros. O que você pode falar sobre inflação e taxa de juros? O que a gente pode esperar? A inflação, Daniela, realmente vem crescendo, se afastando cada vez mais da meta de 3%, não só a inflação atual, como também a inflação prevista, né, pelos agentes, está, como a gente fala, se desancorando, as expectativas estão desancorando cada vez mais. No momento, a inflação de alimentos tem preocupado, porque está no acumulado em 12 meses, mais de 8%, mas a inflação de alimentos ela é mesmo muito volátil. Por exemplo, em 2023, ela contribuiu para puxar o índice geral para baixo. Tivemos até uma deflação, uma variação negativa no índice geral de alimentos do IPCA. Então, a inflação de alimentos ela é mesmo volátil. Uma coisa que eu acho que preocupa é que a inflação dos preços industriais, que ali em maio estava perto de zero, um acumulado em 12 meses, agora vem subindo, chegando perto de 3%, e chegando perto na inflação de serviços e preços administrados, que são principalmente tarifas governamentais, que estão em 4,5%, 5%. Né? Então, essa parte mais rígida da inflação, que até existem os núcleos inflacionários, né, que são calculados, ela me preocuparia mais do que o alimento. É claro que o alimento é importante porque é relevante na cesta de grande parte dos consumidores, na cesta de consumo, do dia a dia das pessoas, mas é por natureza um preço mais volátil do alimento. Depende muito de safra, de clima, da própria taxa de câmbio, de mercados internacionais, mas não é a parte, digamos, mais rígida. Tanto que nos Estados Unidos, por exemplo, o núcleo mais conhecido de inflação é o que exclui alimento e energia, que também
por causa das variações do preço do petróleo, é uma coisa muito volátil. Então, eu diria que o principal é a inflação de bens industriais, de serviços, né, e de preços administrados, que é mais difícil de fazer cair. E uma pergunta, Estevão, só você acha que toda essa movimentação do governo Lula em torno dessa questão, ela é relevante? Faz sentido se preocupar ou não? Ou, como você falou, é comum, né? Ela é volátil assim mesmo. A gente vai ter uma... Coisas que... Pode falar. Uhum. Tá, Não, eu não acho muito importante, não. Porque eu acho que boa parte também da inflação dos alimentos veio da forte desvalorização do real, né? Essa desvalorização tem duas vertentes, pelo menos duas. Na verdade, muitas coisas influenciam o câmbio, né? Mas recentemente tem havido duas. Um fator interno que ficou muito evidente em novembro, quando o governo anunciou um novo pacote fiscal que frustrou muitas expectativas, o câmbio subiu muito, o dólar subiu muito. Agora, por outro lado, em 20 de janeiro, com a posse no segundo mandato do Trump nos Estados Unidos, o dólar caiu, mas foi porque caiu lá fora, porque havia uma expectativa de que ele ia impor tarifas muito elevadas nas importações de vários países. Isso levaria a uma valorização do dólar, e quando ele não anunciou tarifas tão pesadas e não de imediato, o dólar perdeu o valor, e aí aqui dentro também. Então, por exemplo, em novembro foi mais influência interna, de uma frustração com o pacote fiscal, e em janeiro, o movimento contrário, de queda do dólar, foi mais influência externa. Então, é uma série de fatores que influenciam o dólar. Um terceiro é o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, que tende a aumentar em favor do real, porque aqui, como você comentou no início, o Banco Central está subindo os juros, sendo que os juros de mercado... Você acredita? Você acredita nessa alta? Hoje... Não, o próprio Banco Central já anunciou, né, uma alta de 1% hoje e mais 1% na próxima reunião. Seria muito surpreendente se ele não fizesse isso, que ele mesmo já sinalizou, anunciou, né? Então, e na verdade, a gente fala do Banco Central subindo os juros, mas os juros no mercado já subiram há muito tempo, né? Se você olhar os juros do mercado de TI futuro, títulos públicos, se você olhar, por exemplo, títulos do Tesouro, emissões primárias, se você for comprar um título do Tesouro Direto, os juros já estão altos, né? 15% ao ano, descontando a inflação 7%, 8% ao ano. Então, os juros já estão altos. E nos Estados Unidos, eles vinham cortando, agora devem dar uma parada, mas a tendência é de aumentar o diferencial de juros em favor do real. Isso faz os agentes econômicos trazerem dinheiro para o Brasil para aproveitar os juros altos, nessas operações que são conhecidas como de carry trade, e com esse vetor, a tendência por esse vetor é de valorização do real, quer dizer, de queda do preço do dólar. Então eu acho que ao longo desse ano, se houver essa tendência de valorização do real, vai ter uma influência benigna nos preços dos alimentos, né? Você acha que isso vai acontecer mais ou menos quando, Estevão? Eu acho que o dólar vai dar essa recuperada. Você tem uma ideia? Uma previsão, assim? Não, até porque dizem que previsão sobre o dólar existe para desmoralizar os economistas. Entendi. Uhum. Você pode ver até que a previsão hoje, se você pegar a média ou mediana do Boletim Focus, que o Banco Central coleta junto a muitos analistas e divulga médias, hoje está em 6% para o fim do ano. 6%, R$6 por dólar. Estava 5,90, então acaba que o pessoal projeta mais ou menos o que está hoje, né? Porque são muitas incertezas, né? Que vêm da economia internacional e da brasileira. Mas onde eu queria chegar é que, do ponto de vista interno, os fatores externos a gente não controla, né? Do ponto de vista interno,
realmente a coisa só acalmaria e o real voltaria a se valorizar, voltando para um nível mais normal, digamos assim, se houvesse uma expectativa de que essa parte de fiscal, como a gente chama, que é de receitas e despesas do governo, e que redundam na evolução da dívida pública, se tivesse uma perspectiva mais positiva. Mas os analistas olham para frente e não veem isso, né? Então, por isso que a gente tem tido tanto sobressalto aí desde o ano passado na economia, primeiro no dólar, né? É a variável, digamos, que mais sensível, que mais responde assim de imediato. Em consequência, depois vem os juros, como eu falei, os juros de mercado já estão altos, o Banco Central está só indo atrás, porque ele não pode ficar para trás, senão a inflação foge do controle. E mais cedo ou mais tarde vai chegar na economia real, economia PIB, renda, taxa de desemprego, continua bem. A gente hoje vê uma dicotomia, uma dissonância muito grande entre os indicadores da economia real, olhando para trás, e o clima no mercado financeiro, de dólar, de juros, mas é porque os indicadores mostram algo que já aconteceu. E os operadores do mercado financeiro estão olhando para frente. E realmente para frente, essa parte fiscal está com perspectivas ruins, e mais cedo ou mais tarde esses juros altos vão bater na economia real. Eu só acho que vai demorar mais um pouco. Tem gente que acha que 2025 já vai ser ruim, mas em economia as coisas demoram mais a acontecer, principalmente até chegar, por exemplo, no mercado de trabalho, demora bastante, né? Mas chega lá, infelizmente. Se você pudesse fazer um resumo aí sobre o cenário econômico de 2025 no Brasil, como é que você imagina? O PIB, por exemplo, você tem uma previsão? Como é que a gente vai realmente, o nosso PIB vai crescer? Mercado de trabalho, a gente está num momento muito bom, né, Estevão? Realmente diminuiu aí o desemprego, mas por um lado, com a economia muito aquecida, isso também isso é ruim, né? Para os juros também, né? Para a inflação, pressiona a inflação. O que você pode falar sobre PIB? E questão de emprego, né? Se isso é bom por um lado, como é que vai ser essa balança aí esse ano? Então, o PIB esse ano deve crescer menos do que no ano passado, mas num ritmo ainda bom para o que tem sido possível para o Brasil ultimamente. Então, ano passado, ainda não tenho o dado completo, mas deve ter crescido em torno de 3,5%, e esse ano algo entre 2% e 2,5%. Mas ainda é uma boa taxa, né, para os padrões, para as possibilidades atuais brasileiras. E quando eu falo dessas possibilidades, o que está acontecendo é que, no momento, inclusive por causa dos gastos do governo, dos incentivos que o governo vem dando à economia, por meio das despesas, o Brasil vem crescendo acima do seu potencial, acima da sua capacidade. E isso acaba se refletindo em mais inflação, né? Então, esse ano a gente deve ter um crescimento ainda bom, mas menor que no ano passado. Como eu falei, isso acredito que não chegue muito rápido no mercado de trabalho. Então, acho que a renda ainda vai continuar alta, o desemprego ainda vai continuar baixo. Quanto mais para o fim do ano, mais difícil prever, né? Sempre que o horizonte de previsão vai se estendendo, as possibilidades vão sendo maiores, né? Mas, pelo menos no primeiro semestre, nos primeiros 3 trimestres, eu acredito que a gente vai ter um quadro de desaceleração do crescimento, mas não recessão, por exemplo, né? Inflação está em aceleração, né? As previsões atualmente são de 5% para esse ano, mas já tem gente prevendo 5,8%. Você acredita a inflação quanto? Você acredita? Qual é a sua aposta? Eu acho que está caminhando talvez para entre 5 e 5,5%. Está dentro Não sei dessa se janela. Uhum. Sim. Juros estão caminhando para chegar no fim do ano, o juro nominal, né? Essa Selic, né? A 15% ou mais. Nossa.
e que é um juro real de 7, 8%, que é muita coisa, né? Então é até difícil um investimento em ação ou um investimento num negócio superar esse rendimento, né? Por isso que muitos projetos de investimento vão sendo abandonados. E então é isso. Investimentos Eu vejo estrangeiros, como, você fala, né, Estevão? Investimentos aqui no não, de Brasil? tudo, não, os brasileiros também, né? Ah, Que tá. qualquer investidor, Uhum. o investidor brasileiro mesmo, ele olha todo o risco que ele vai correr, por exemplo, se abrir novas lojas, ampliar a fábrica, ou seja um pequeno ou grande investidor, todo o risco que ele vai correr, ele compara a rentabilidade daquele investimento com a rentabilidade dos títulos públicos. É muito difícil você bater 8% de juro real ao ano, né? Nossa. Mas, em parte, o objetivo do juro alto é esse mesmo, né? É desaquecer a economia para ver se a inflação cede. Então, vamos falar de crédito, mercado de consumo. É meio que você falou. Você acredita nesse desaquecimento? O crédito vai altíssimo, né? Como é que o brasileiro vai sofrer esse ano? Nada de comprar aí no cartão de crédito, pegar empréstimo. O que você disse? Meu Deus. Não é Não, fácil. esse juro alto, né, o juro alto, assim, não tem jeito, mais cedo ou mais tarde ele bate na capacidade das pessoas tomarem crédito, justamente, né? Eu acho que as pessoas, digamos, olhando esse lado mais pessoal, de finanças pessoais, tem que, nesse momento, tomar muito cuidado com esse tipo de endividamento, né? Endividamento em cartão de crédito, porque vira uma bola de neve com esses juros aí, né? O brasileiro, é uma coisa interessante, em comparação internacional, o brasileiro não é muito endividado em relação à sua renda. Porém, o que ele gasta para pagar a dívida e os juros da dívida é um percentual muito alto da sua renda. Explicando melhor, em muitos países as pessoas são muito endividadas, mas principalmente compra de casa própria, financiamento de longo prazo, e que tem um colateral, uma garantia boa, que é o próprio imóvel, e os juros são mais baixos, né? E também é dividido em muitos anos. Então aquilo pesa pouco no orçamento mensal ou anual das pessoas. Já que no Brasil, em percentual, por exemplo, da renda, o total da dívida não é muito alto, mas o serviço da dívida, quer dizer, quanto a pessoa paga por mês para amortizar o principal e para pagar os juros, é muito alto, é quase 30%, nos cálculos do Banco Central, quase, não sei o último número, é assim, 27%, quase 30% da renda do brasileiro é gasto pagando juros e principal da dívida, sendo que as dívidas são principalmente de curto prazo e com poucas garantias, tipicamente, por exemplo, cartão de crédito, né? E falar um pouquinho do Banco Central, essa mudança do governo, né? A posse do Lula, o que você espera aí do novo presidente? O que você acha? Como é que ele vai levar o Banco Central esse ano? Já está mostrando serviço? Qual é a expectativa aí no cenário, né? E meus economistas, essa nova, né? Esse novo presidente aí. Qual é o nome dele? É o Gali? Fugiu agora. Galípolo. É Galípolo, que esqueci o primeiro Galípolo. nome dele. Então, o Galípolo, o histórico dele, das ideias dele, um pouco, para ser sincero, que eu conheço, era mais, como os economistas dizem, mais heterodoxo, né? Quer dizer, não seria assim o perfil assim mais de banco central, digamos. Agora, ele já foi do mercado financeiro, já foi presidente de um banco, então ele entende do assunto, né? E principalmente, acho que o principal é que ele, nas suas manifestações, desde que foi indicado, quando foi sabatinado e depois, tem mostrado forte compromisso com o combate à inflação, com fazer o que for necessário para cumprir o mandato do Banco Central, que é defender o poder de compra da moeda, né? O principal mandato, e tem votado lá também no Copom em elevação dos juros. Isso aqui, aliás, vou fazer um parênteses, teve um momento importante também no ano passado, não vou lembrar agora exatamente o mês, não sei se foi mais, foi um pouco depois, que houve uma coisa que preocupou o mercado, que houve uma decisão do Copom em que a decisão final ganhou por um voto só, foi 5-4 o placar,
E, por coincidência ou não, todos os 4 que votaram por uma política monetária menos apertada foram os indicados pelo atual governo e os outros 5 pelo governo anterior, porque atualmente os mandatos são desencontrados, né? Isso causou um estresse muito grande, justamente levou um receio de que quando a nova diretoria tivesse a maioria de diretores indicados pelo atual governo, houvesse uma leniência com a inflação, mas a partir da reunião seguinte, isso foi corrigido, eles passaram a votar com unanimidade e com rigor, demonstrando bastante determinação de combater a inflação, apesar do remédio ser amargo, né? Então, no momento, a expectativa é positiva nesse sentido, né, de o Banco Central continuar cumprindo a sua missão, que é defender o poder de compra do real, né? Estevam, vamos falar um pouquinho também sobre a confiança da indústria, né, a produção industrial. Como é que você vê a indústria, né, o mercado de consumo aquecido, né? Não sei se como é que está a confiança da indústria, né? E importação, o cenário de importação e exportação. O que você pode falar para a gente? Dos 3 grandes setores pelo lado da oferta, indústria, comércio e serviço, nos últimos indicadores mensais do ano passado, a gente tem dado só até novembro, por enquanto, a indústria é o único que vem mostrando já alguns sinais de queda, ao contrário do varejo e dos serviços, que continuam num bom crescimento. Então, a indústria é o primeiro setor desses 3 que está mostrando alguma queda ou desaceleração, já talvez refletindo a política monetária, que já vem restritiva, quer dizer, com juros altos há algum tempo, né? Importação e exportação, eu acho que é um bom gancho para nos levar para o cenário internacional, que hoje o grande assunto é a política econômica dos Estados Unidos com a posse da nova administração Trump, né? E na economia, o principal assunto são as tarifas de importação que ele tem dito que vai impor sobre outros países. Mas os alvos principais são China, principalmente, México, Canadá e União Europeia. Embora uma menção ou outra ao Brasil, apesar de uma menção ou outra ao Brasil, não é prioridade taxar importações americanas saídas do Brasil, quer dizer, exportações brasileiras, né? Mas pode vir alguma coisa aí, por exemplo, no aço, no alumínio, que são produtos que o Brasil exporta e tem concorrentes lá nos Estados Unidos, né? Siderurgia, por exemplo, talvez possa se preocupar um pouco com a imposição de tarifas. Mas, na verdade, se realmente o governo americano impuser tarifas altas a esses outros países, o Brasil pode se beneficiar, porque as exportações desses outros países para os Estados Unidos tenderiam a ficar mais restritas, a cair, e as exportações do Brasil para os Estados Unidos tenderiam a aumentar, né? Então, nesse ponto, pode ser até vantajoso para o comércio exterior brasileiro, né? Mas, Estevam, o Trump já alertou os países dos BRICS, né? A gente está lá, né? Como é que você vê essa relação? Você acha que pode ter impacto negativo, não sei, na relação Brasil, né, Estados Unidos, pelo Brasil fazer parte dos BRICS? O problema acho que sim, porque, na verdade, os BRICS tem quem lá? China, Rússia, Brasil. São países sim, são países que não são boas companhias perante os Estados Unidos, né? Então, eu acho que essa ênfase nos BRICS não é muito boa para o Brasil, não. E os BRICS, na verdade, Daniela, não sei se você sabe, isso surgiu há muitos anos. Um analista de banco fez um relatório, um estudo, em que ele listou países que poderiam ser países importantes no futuro da época, né? No então futuro. E pegou esses países, Brasil, Rússia, Índia e China, deu esse apelido, esse acrônimo, que fica parecido com a palavra tijolo, né, em inglês, né, BRICS, os tijolos. Aliás, o S surgiu depois, a África do Sul,
Era o grupo BRIC, né? Que fica parecido com tijolo em inglês. Mas esses países não têm nada a ver um com o outro. Brasil, Índia, China, Rússia, entendeu? São só semelhantes assim, no tamanho populacional e na análise desses economistas, então nas perspectivas. Mas desde então, por exemplo, a China a China primeiro, a Índia depois, realmente suas economias dispararam. A do Brasil não, ficamos derrapando aí. E a Rússia virou outra coisa hoje também, né? Infelizmente virou um país assim, está preocupado com guerra e não com a economia, né? Então, eu acho um bloco muito artificial. Agora, ele existe, está formado, tem até um banco, o Banco dos BRICS, né? Por enquanto tem que conviver com isso, mas eu não acho. O Brasil ficou muito tempo fora dos acordos internacionais, não ficou preso ao Mercosul só praticamente. Agora, finalmente, saiu, né? Está saindo, faltam vários passos ainda, o acordo Brasil-União Europeia. Isso é muito positivo. Então, acho que a gente precisa continuar nessa linha de acordos multilaterais, acordos bilaterais, porque o Brasil é muito fora da economia global, das cadeias produtivas. Na verdade, ele ficou de fora quando as cadeias produtivas se globalizaram, e agora o movimento já está oposto, né? Está vendo o nearshoring, friendly shoring, quer dizer, com a Covid, viu-se que a fragmentação das cadeias produtivas pelo mundo todo tem riscos logísticos. Com a Covid começou a faltar tudo, né? Porque não podia, o comércio ficou paralisado, os lockdowns e tal. Então as indústrias e os governos viram que, apesar de economicamente ser eficiente a globalização, estrategicamente, tanto do ponto de vista empresarial quanto de segurança nacional, é uma coisa que traz riscos, né? Então, por exemplo, isso está por trás de todas essas ideias do Trump. Os Estados Unidos, os países têm muitas plantas, muitas etapas da produção na China, mas a China não é um amigo dos Estados Unidos. E isso, nos Estados Unidos, é como é que se diz, um consenso entre democratas e republicanos, não são os republicanos. Todo mundo lá acha que a China é um problema, né? Tanto geopoliticamente quanto economicamente, né? Então, os movimentos hoje são... Eu acho que o que o Trump está fazendo é assim, uma aceleração de um movimento que já começou a acontecer depois da Covid, tanto nas empresas quanto nos países, de trazer as cadeias produtivas mais para perto e mais para países amigáveis, né? Agora, eu acho que nessa parte econômica ele provavelmente está extrapolando, já está, digamos assim, exagerando, porque assim, meu DNA de economista não consegue achar bom a elevação de tarifa. Desde os primeiros economistas lá, o Adam Smith, o Davi Ricardo, há mais de 200 anos que começaram a teoria econômica, a liberalização do comércio internacional sempre foi importante. Assim como o comércio entre as pessoas, entre as empresas, é importante para aumentar a eficiência, aumentar as oportunidades, né? A troca é fundamental entre os países também, né? Então, essa ideia de elevação de tarifa não é boa economicamente, Ele né? está se fechando, né, Mas Estevam? Ele está se fechando, ele está querendo fechar na economia. Você vê, ó. a gente aprende nos cursos de economia que a abertura que é bom, e não o fechamento. Ele está indo ao contrário, assim, enfim, motivação pessoal. Nossa, é muito complicado. Imagino que o povo Eu acho que é americano. motivação estratégica, né? Assim, eu estou falando que pode estar exagerando, mas acho que tem preocupações geopolíticas, né? Não quer ter, por exemplo, chips. É uma coisa fundamental. Não quer que os chips estejam todos sob o controle da China, né? Hoje também a inteligência artificial, né? Ah, sim. Que é um dos grandes temas hoje também, né?
Preocupante, né? Para os Estados Unidos, o Trump se preocupa É, muito, né, com essa questão, né? Mas eu acho que toda essa política americana agora vai influenciar muito, né? O mundo vai sofrer, na sua opinião? Os países. Como é que você imagina, assim? Como é que vai ser esse momento? Eu acho que tá todo mundo meio tenso, né? Não sei. Você acha que vai ser um período conturbado mesmo? Os próximos 6 meses aí, mundialmente falando, né? Como é que você Daniela, vê? eu acho que essa parte de tarifa, que do ponto de vista estritamente econômico, é mais preocupante. Agora, eu não fico tão preocupado, não. Por exemplo, no primeiro governo Trump, não houve maiores guerras. Né? Não sei se tem relação ou não, mas o fato é que, e depois que ele saiu, a Rússia invadiu a Ucrânia, teve o caso lá do Hamas em Israel, né? Verdade. E agora, com a posse dele, alguns já começam a falar, o Putin, o Israel e palestinos querem conversar com o Trump. Verdade. Então, talvez essa posição um pouco mais forte dele, essa postura mais forte, seja uma postura de dissuasão para aventuras militares de outros países. Encerrar esses conflitos de uma vez, né? Por todas, né? Enfim. Quem sabe, né? Vamos E, falar, e Estevam. outras, assim, eu estava pensando, tá? Oi. Não, 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 pode continuar. eu vou dizer só uma coisa assim, o que eu vim lendo, até o que eu venho lendo, muitos analistas falam muito assim que o governo Trump, até por estar no início, né, tem vai haver muito aumento da incerteza na economia, pelo menos esse ano. Eu tive pensando, não sei se é bem certo isso, porque na verdade ele tem posto em prática o que ele anunciou e tem sido bem claro. Então, eu não sei se é bem incerteza, assim, está mais ou menos claro o que ele vai fazer, mas essa parte das tarifas é que eu acho que a incerteza vem daí, assim, de quanto vão ser essas tarifas, se vão ser maiores ou menores, porque isso influencia muito o valor do dólar, juros, etc. Falar de algo positivo, então você falou que a indústria já está sentindo os efeitos, né? Desse momento que a gente está vivendo. Mas, por um lado, o varejo, né? Ele vai ter um ano, acho que muito promissor ainda, né? A gente aqui, o nosso canal, quem vê a gente muito é muito realmente supermercadista, a gente é muito focado no setor, né, supermercadista, mas assim, a gente fala com a indústria também, enfim. Falando do varejo de uma forma geral, como é que você vê aí o cenário do varejo? Realmente, consumo a gente já falou, acho que vai estar em alta, né? Porque o emprego parece que tende a se manter. Como é que você vê aí o varejo aí em 2025? O pessoal pode ficar tranquilo? O pessoal vai vender bastante, o brasileiro vai comprar, isso é bom, né? Não é muito, né? Por causa da inflação. Como é que você vê? Então, em relação ao ano, pegando o ano passado como comparação, eu acho que vai piorar um pouco, né? Porque acho que melhorar não vai, a renda acho que não vai crescer muito mais, como eu falei, tomando o PIB, deve crescer menos do que no ano passado. Acho que não há muito espaço mais para o mercado de trabalho melhorar mais, quer dizer, aumentar o número de pessoas empregadas, cair mais a taxa de desemprego, acho que não tem muito espaço para isso. Alguns programas como o Bolsa Família, por exemplo, que trouxeram muito dinheiro para as pessoas, não vão poder aumentar também, porque já aumentaram bastante, né? E temos aí toda essa crise fiscal que está gerando um aumento do dólar e tal. Então eu acredito que vai ser um ano talvez um pouco pior que o ano passado, mas não tão ruim como muita gente às vezes está esperando, olhando assim para esse estresse aí no mercado financeiro de dólar e juros, porque eu acho que demora um pouco a chegar na renda das pessoas, na renda e no emprego. Eu apostaria mais em alguma coisa mais negativa para 2026 ou mesmo 2027. Nossa, Estevam, quer dizer que 2025 tá, nossa, vai ser 2026 a gente vai ser pior, então? Eu desconfio que sim, mas é difícil saber, porque
como também é ano eleitoral, né, pode ser que o governo continue botando o pau na máquina. Mas aí, assim, é só lembrar mais ou menos de os anos de 2011 a 2014, né? E É um por... pouco antes até, na verdade, 2008, 2009, ali 10, o governo incentivou muito a economia com gastos, que eu esqueço. mas depois veio a ressaca e em 15, começando já em 14, mas em 15 e 16 a gente teve uma recessão fortíssima, né? É porque 2026 é aquilo que você falou, vai ter eleição, né? Então isso dá É, uma aquecida, né? é, Entendi. Aham. Mesmo assim, mas vamos nos concentrar em 2025, né? Enfim, né? Mas no geral, pontos positivos, né? Alguns, outros temos que ter atenção. No geral, o seu recado, para a gente finalizar, Estevam, o que, que o empresário pode esperar, principalmente do varejo aí, para esse ano agora? uhum. Ele pode investir na Bom, empresa eu acho que, dele, ele pode, né? Enfim, o que, que ele pode esperar? olha, eu acho que tem que tomar muito cuidado justamente com dados concretos, né? Juros muito altos, então tem que tomar muito cuidado com todo tipo de endividamento, né? Tem que ter uma estruturação financeira muito bem pensada para ficar na ponta passiva dos juros, né? Dólar, evitar especulação. Se o dólar é importante para o negócio da pessoa, quer dizer, se ela tem custos em dólar, se importa, ou se coisas importadas são importantes no custo dela, ela pode fazer um hedge, né, no mercado financeiro, porque quem está no operacional aí, varejo, não deve especular com o dólar, né? Deve ganhar, a pessoa ganha dinheiro no seu negócio, na sua parte operacional. Então, se o dólar é um problema, e agora ele pode tentar travar taxas de dólares que fazem sentido para ele no mercado de hedge, né, junto aos bancos. Aí tira essa preocupação. No hedge você às vezes pode perder dinheiro, mas o seu objetivo não é ganhar dinheiro na parte financeira, é ganhar dinheiro na parte operacional, né? Então acho que os cuidados que eu diria são esses aí. E na parte de indicador macro, ficar de olho nos indicadores de mercado de trabalho para ver o que eles sinalizam. Por enquanto está bom, né? Mas pode começar a piorar ali no segundo semestre, talvez. Você acredita que isso possa acontecer, então? Que a gente possa ter uma queda aí, né, das Pode, Daniela, margens. Aham. porque não é possível que essa política monetária não acabe tendo um efeito, entendeu? O problema que a gente está tendo no Brasil é a falta de coordenação entre a política fiscal e a política monetária. Porque a política fiscal, que é de gastos do governo, puxa para um lado, no sentido de acelerar a economia, e o Banco Central vai se vendo forçado, na sua missão de combater a inflação, a puxar cada vez mais os juros, né? E isso vai ficando disfuncional, né? Então era preciso que essas duas políticas se ajudassem mais mutuamente para a gente ter um desenvolvimento mais suave da economia e evitar algum solavanco mais para frente. Entendi, Estevam. Quero agradecer a sua participação aqui. Obrigada pela conversa, foi ótima, tá? Se alguém quiser falar com vocês, você pode passar seu contato. Se alguém quiser comprar o seu livro, como é que faz? Olha, o livro é fácil de encontrar na internet, tem nas principais livrarias, Mercado Livre, Amazon, principais livrarias, a Travessa, qualquer livraria, internet em geral, né? Encontra o livro, ou no site da editora também, Editora Fundamento. E se quiser acompanhar o que eu falo aí sobre economia, onde eu mais publico coisa é no LinkedIn. Se procurar meu nome no LinkedIn, encontra lá, e é onde eu mais tenho publicado coisas, né? Antes da gente encerrar, Estevam, o IPEA, só para o pessoal entender, para quem, né, embora você não esteja falando aqui em nome do IPEA, você é economista de lá, vocês trabalham com dados, né? Só dar uma do que o Principalmente IPEA com faz. principalmente com análises, né? O IBGE, por exemplo, ele gera dados. Tá. Ele faz as pesquisas básicas e produz indicadores.
Porque no IPEA a gente produz estudos a partir de dados que estão disponíveis pelo IBGE, pelo Banco Central ou qualquer outro banco de dados aí que a gente tenha acesso, né? Eu, particularmente, trabalho no grupo de conjuntura econômica. Quem quiser, então, ver o nosso trabalho, acompanhar, é totalmente gratuito e procura na internet IPEA Carta de Conjuntura. Vai aparecer a nossa página. Tem a página do ipea.gov.br, ipea.gov.br, onde vai ter um panorama de tudo que o IPEA oferece lá. É muita coisa, nos mais variados temas econômicos, políticos e sociais. E, particularmente, na conjuntura macroeconômica, tem um site específico que é a Carta de Conjuntura do IPEA. Então, lá tem economia mundial, que eu sou o responsável, setor externo, que é exportação, importação, balanço de pagamentos, que eu sou o responsável também. Eu tenho feito um boletim de expectativas e tem, que os colegas fazem, todos de mercado de trabalho, nível de atividade, que é PIB, indústria, serviços e comércio, setor agropecuário, política, moeda e crédito, todos os setores da economia estão lá e são análises. A gente publica análises umas 2 ou 3 por semana. Bacana. Tem lá. A pessoa pode escrever o e-mail para receber alertas, né, de uma publicação nova, ou acompanhar lá. Então é isso. Obrigada, Esteve. Antes de eu encerrar aqui com vocês, tá? Quem está vendo a gente, falando de dados, a gente falou um pouquinho sobre, né, o trabalho do IPEA. As Super Varejo também, a gente tem trabalhado muitos dados do varejo. Não dá para você ter um supermercado eficiente, né, um negócio eficiente sem dados, de fato. Então, esse ano de 2025, a Super Varejo, a edição da revista, tanto impressa quanto digital, ela vai trazer no decorrer do ano algumas pesquisas aí, em parceria com a Scantec, assim como nós fizemos em 2025. E a nossa primeira edição de pesquisa vai ser na edição de março da Super Varejo, onde a gente vai falar das marcas, as marcas mais relevantes aí no setor, né? Então é isso, gente. Não deixe de ver as nossas pesquisas. Começa em março, a nossa primeira pesquisa em parceria com a Scantec. Estevão, obrigada mais uma vez pela nossa conversa, e é isso. Espero falar com você aí em outras oportunidades, tá bom? Tá bom, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer muito grande conversar com você. Prazer foi meu. Até a próxima. Um bom ano para você, viu?